Quando a gente se coloca nessa posição de trazer a palavra aqui na frente, essa não é uma posição muito confortável. Na verdade, caminhar no Evangelho não é muito confortável. A gente pensa sempre em muitas coisas assim que a gente pode dizer. Por exemplo, eu penso às vezes da necessidade de falar alguma coisa nova para, sei lá, para que você tenha a sua atenção para aquilo que vai ser dito. E, no entanto, o que conforta o meu coração é que Deus nunca me chamou para isso, para dizer nada novo. Então, Jesus compara, né, aquele que interpreta ali como alguém que pega um tesouro na sua casa e abre essa caixa de tesouros e consegue pegar tesouros novos e velhos. Hoje eu vou apresentar para vocês um tesouro bastante antigo e gostaria que você recebesse mesmo como um tesouro também no seu coração. Quando a gente está aqui, é nosso nome que aparece ali na frente. Dessa vez aparece assim, sem Clóvis Cavalcante, poderia ser assim mesmo, sem Clóvis Cavalcante. O nome que não aparece ali na frente é o nome da nossa família, que abre mão de muita coisa para que a gente se dedique para pregar o Evangelho, e dos meus filhos, que muitas vezes abrem mão da minha presença, e da minha esposa, que tem que cuidar deles, enquanto eu tenho que me retirar para poder me dedicar para esse momento. Eu creio sinceramente que no futuro, quando na glória todo o tesouro for repartido e toda a verdade for revelada, eu creio que todo o galardão vai ser dividido por igual, e sei que, porque somos uma só carne, a minha esposa receberá o mesmo prêmio que eu, e será assim com todos nós. Às vezes a gente se coloca aqui na frente com medo das pessoas também, mas eu sei que isso é errado. Eu sei que em grande parte disso tem parte de vaidade do meu coração, e eu sei que, ainda que eu pregue sexta, sábado ou domingo, seja com a igreja cheia como está agora, ou com poucas pessoas, o único a quem meu coração tem que temer, e com todo o tremor mesmo, e sinceridade, e terror, é o Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, que é o Deus dessa igreja, que chamou essa igreja para existir. E então, queria que você acompanhasse assim, toda essa leitura desse texto, a exposição dessa noite, compartilhando desses sentimentos que eu tenho também, e que tudo sirva necessariamente para a glória de Deus. A gente vai ler o texto de Êxodo 33, e aí, se você puder abrir a sua Bíblia aí, por favor. Êxodo capítulo 33, é o segundo livro da Bíblia. Tem um filme aí, Êxodo, Deuses e Reis. Eu vi o filme e não gostei muito do filme, não. Eu sou um pouco fundamentalista. Falei, você não ouviu? Fundamentalista que eu falei. Beleza. Então, assim, eu olho para a Bíblia e tudo que não é a Bíblia não é tão legal. Não é tão legal quanto a Bíblia. A gente vai ler esse texto, então, que é muito superior ao filme, com certeza. E eu queria só te explicar o contexto para você entender mais ou menos, e aí a gente começar a leitura. O que está acontecendo até aqui? O povo de Deus foi para o Egito, e no Egito esse povo sofre com a escravidão. Esse povo, na mesma medida que cresce também o seu sofrimento. E ele se torna escravo, e num determinado momento o Deus Todo-Poderoso chama esse povo para que seja liberto da escravidão no Egito. Esse é o povo de Deus, chamado pelo nome de Deus, tudo bem? E recebe um nome que Deus dá a esse povo, que é Israel. E aí Deus manipula o coração do faraó e faz com que todas as suas maravilhas se apresentem como sinais, prodígios e pragas. E esse povo observa isso tudo e caminha durante algum tempo para chegar nessa passagem aqui, que é perto do Monte Horebe. Às vezes, quando a gente ouve falar que Deus manipulou o coração do faraó, a gente fica meio assim, a gente é pós-moderno e humanista e sei lá o quê. Então a gente fica meio assim, poxa, como é que Deus manipula o coração, tal? Que coisa é essa? Eu costumo olhar, assim, primeiro que se Deus fez, para mim está legal demais. Segundo que o faraó, cara, era uma figura totalmente deplorável, tudo bem?
um homem que escravizava pessoas. E você pode imaginar assim, para aliviar um pouco o seu coração, como um Hitler, tudo bem? Do seu tempo. No tempo do faraó, ele era o Hitler do seu tempo. E se Deus fizer o Hitler perder a Segunda Guerra Mundial e se dar mal, eu não fico chateado não, tudo bem? Não sei se você fica. Beleza? Mas aí isso tudo acontece no capítulo 20 do livro de Êxodo. Deus apresenta para o povo os 10 mandamentos. Tudo bem? Moisés sobe ao Monte Horebe e Moisés começa a receber de Deus várias instruções a respeito de como o povo tinha que cultuar e adorar esse Deus Todo-Poderoso. Só que duas cenas estão acontecendo ao mesmo tempo. Moisés está lá no alto do monte, Josué no pé do monte esperando Moisés descer, e lá no acampamento o povo está fazendo outra coisa. O povo se esquece de Deus, o povo acha que Moisés está demorando demais, e o povo resolve fazer um ídolo lá, uma imagem, uma estátua, um Deus, para que eles pudessem adorar. Ou seja, o povo tinha sido liberto do cativeiro do Egito, mas continuava escravo da sua idolatria. E aí Deus avisa para Moisés assim, olha só, sabe o que está rolando, Moisés? Na minha fala, né? Sabe o que está rolando, Moisés? Você está aqui e eu estou te falando as instruções para o povo me cultuar, mas esse povo já se esqueceu. O povo já fez um ídolo, é isso que está acontecendo. Moisés chama Josué, desce. No caminho, Josué fala para Moisés assim, ó, estou ouvindo um som de cânticos, parece barulho de guerra. Josué era um homem de guerra, tudo para ele é guerra, beleza? Aí Moisés fala para ele, não, isso aí não é nem de vitória nem de derrota, é outra coisa. Quando chega lá, Arão tinha feito um bezerro de ouro, e aí o povo adorando aquele bezerro, aquela festa, tudo bem? E aí a gente vai ver o diálogo de Deus com Moisés aqui no capítulo 33. Todo mundo entendeu qual é o contexto? A gente vai ler um trechinho, vai pular uma parte, vai ler outra, porque na verdade o texto é interrompido por uma outra historinha aqui que eu não vou mencionar. Todo mundo abriu? Êxodo 33? O texto diz assim, ó, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Ou seja, o povo fez tudo errado. A gente espera assim, poxa, agora Deus vai detonar. Mas não, ó, Deus está dizendo que vai fazer uma parada legal. Ou pelo menos num primeiro momento parece legal. Verso 2, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vários povos habitavam naquela terra, aquele povo tinha que possuir aquela terra. Deus avisa para o povo assim, ó, vai, e eu garanto para vocês que vocês vão ser vitoriosos. Então parece que é uma palavra de bênção essa daqui. E Deus ainda enfeita esse negócio de um jeito bem bacana, que é assim, ainda vou colocar um anjo. Ou seja, tá com cara de religião essa parada, não tá? Pô, é vitória, tudo bem? Sobre todos esses povos aqui que eu não vou repetir de novo, senão eu vou me embolar. E aí Deus diz que coloca um anjo na frente. E o verso 3 melhora o negócio, ó, vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas tem um porém. Cara, leite e mel, né? Quando a gente fala leite e mel hoje, os adolescentes não entendem que graça que tem leite e mel. Não é isso? Fala a verdade. Pô, leite e mel, cara, que graça que tem. Na época, isso é maravilhoso, tudo bem? Pensa em algo muito bom, muito bacana. Uma vez eu pregando para um grupo de adolescentes também, aí eu falei assim, pensa em algo muito legal. Aí um menino falou assim, macarronada. Pô, é isso, beleza. Macarronada. Mas tem um porém, olha o porém aqui, ó. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora,
tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Aqui tem um apontamento positivo, apesar da palavra tão terrível, né? Deus fala para o povo assim, ó, vocês têm que tirar os enfeites e tal. Aqui Deus já está apontando que, na verdade, vai agir com misericórdia, né? Verso 6, por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais enfeite algum. Agora, Moisés vai falar com Deus, a gente pula para o verso 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Cara, o texto começou mal pra caramba, né? O texto começou o povo lá adorando um ídolo e um bezerro e algo totalmente absurdo. E aí, de repente, Deus diz assim, olha, eu não vou com vocês, vocês vão, mas eu não vou mais. Já chega, para mim não dá. E, de repente, o texto termina com Moisés pedindo para ver a glória de Deus. Tudo bem? Verso 19, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aqui resolve o problema do faraó, não resolve? E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém. Cara, um texto maravilhoso. O texto termina dessa maneira gloriosa. Deus passando com a sua glória, e ainda que de relance, como um antegosto do que vai ser o céu, ainda que como um suspiro ou um sussurro, Moisés vê a glória de Deus. Amém? O que está acontecendo aqui? O povo é idólatra. João Calvino, Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Na verdade, se você ler o Antigo Testamento com sinceridade, você vai perceber que o povo é totalmente idólatra mesmo, e a todo momento Deus está chamando o povo de volta, e o povo cai em idolatria e chama de volta. A gente lê o livro de Isaías e a gente se amarra no livro de Isaías. O livro de Isaías é todo contra a idolatria. Inclusive Isaías 40, que a gente gosta de citar em todos os contextos, cara, está falando ali como que Deus é glorioso, e como que o povo consegue, cara, comparar a Deus com uma imagem, um ídolo, ou qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus. O que é idolatria? Tem 3 passagens da Bíblia que vão demonstrar para a gente com clareza o que é idolatria. Eu queria que você abrisse comigo aí Êxodo 20, por favor. Um pouquinho antes do que a gente leu, Capítulo 20. Se você não achar antes de mim, eu vou ler primeiro, beleza? Olha só. Aí, fui querer tirar onda, me perdi, ó. Tá vendo? Contra toda idolatria. Tá aí. Verso 2, 22, 20, verso 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Era isso que estava rolando com Moisés, beleza? Deus falando isso com ele. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas
trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos dizem respeito ao povo ter um único Deus e não ser idólatra. No capítulo 22, lá do Evangelho de Mateus, dos versos 35 ao 40, uma história contada bem interessante. Alguém pergunta para Jesus assim: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus vai dizer assim: ouve, ó Israel. Olha só, você está ouvindo? Ouve, ó Israel. O maior dos mandamentos começa com ouvir. Beleza? Antes de amar, você tem que ouvir que você tem que amar. Você tem que estar atento e você tem que dizer para ser ouvido, tudo bem? Isso tem que ser declarado. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos. O amor a Deus sobre todas as coisas é o maior dos mandamentos. Os 10 mandamentos começam com 2 mandamentos ou um só, como alguns interpretam, falando contra a idolatria e sobre o amor ao Deus Todo-Poderoso. O que é idolatria? Vou te dar uma definição aí para te favorecer. Idolatria é colocar alguma coisa, tudo bem, no patamar de Deus e ao mesmo tempo rebaixar Deus ao lugar de alguma coisa. Ou seja, eu coloco alguma coisa no lugar de Deus e rebaixo Deus ao patamar de uma outra coisa. Alguma coisa que tira Deus do nosso coração ou que desvia o nosso olhar para esse Deus Todo-Poderoso. Essa coisa pode ser um objeto, tudo bem, uma estátua. Em pleno século 21, pode ser um objeto, uma estátua. Você acha que isso está muito distante da gente? É muito provável que no nosso meio ainda existam pessoas que tenham esses ídolos dentro de casa e não tem coragem de queimar, jogar fora, quebrar, sei lá. Ah, está ali, mas eu não adoro não, mas está ali, então por que você não tira? Não é isso? Ah, para mim não significa nada, porque Paulo diz, né, o ídolo não é nada, tudo bem? Se não é nada, tira, cara. Se não é nada, se desfaz, abre mão, joga fora. É possível que alguém tenha seu quartinho ainda seu altarzinho dentro de casa, sua fitinha, sua mandinga, seu tambor, sei lá o que. Isso é possível. Mas é possível também que outras coisas tomem lugar dessas estátuas. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não precisa ser tão explícito quanto uma estátua, tudo bem? Mas infelizmente, isso também deve acontecer. De modo mais sorrateiro, algo mais sutil, pode ser uma pessoa que a gente coloca como ídolo, pode ser nosso filho, pode ser nosso cônjuge, pode ser nosso pai, tudo bem? Nossa mãe, pode ser uma atividade que a gente possua, um emprego, a estabilidade, pode ser uma posição, pode ser uma instituição, uma denominação, pode ser um nome de alguma coisa, de alguma igreja, pode ser uma ideologia, pode ser um herói que a gente tenha para o nosso coração, pode ser um prazer que a gente não consegue se desfazer, ainda que por um instante, e aquilo tome o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser um líder, pode ser um cara que se diga cristão, ou pode ser um homem de Deus mesmo, que a gente faz aquilo ali no lugar de Deus. É possível que você esteja aqui pelos motivos errados. Vou te dar os motivos errados, alguns. Você vem aqui por causa de determinadas pessoas, para encontrar determinadas pessoas, por causa do seu namoradinho, de sua namoradinha, ou para encontrar alguém aqui bacana, sei lá. Deve ter alguém aqui bacana, não sei. Pode ser pelo som que é legal, ou por alguém que canta, alguém muito especial, que tem a voz muito bonita. Pode ser um pregador específico, o queridinho do seu coração, aquele que quando fala, você curte. Pode ser um ritual, pode ser para ficar em paz com Deus, tudo bem? Pode ser só para fugir do programa da televisão de domingo, a maldição do Faustão ou do Fantástico. Pode ser por obrigação. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque eu sou de um ministério. Eu tenho que ir porque eu vou pregar a palavra. Eu tenho que ir porque eu toco. Eu tenho que ir porque eu ajudo em algum ministério da igreja. Isso tudo é idolatria. Isso tudo é idolatria. E a gente tem que se arrepender.
Eu vou apresentar para vocês algumas lições que o texto apresenta para a gente escapar desse mal da idolatria, como aquele povo que foi chamado pelo nome de Deus, mas ainda se prostrava diante de ídolos, falsos deuses, que a gente consiga se libertar completamente então. Se você quiser anotar essas lições, eu acho que tem serventia para a sua vida, como para a minha também. Primeira lição que a gente vai anotar: mais que as bênçãos, devemos querer a companhia do nosso Pai. Mais que as bênçãos, devemos querer a companhia do nosso Pai. Cara, pode ter anjo, beleza, pode ter gente com nome de apóstolo, pode ter o templo de Salomão ou de Herodes. A gente não quer nada disso, cara. A gente quer que Deus esteja nessa parada. É isso que a gente quer, a companhia do nosso Pai. É só isso que nos interessa. Tudo bem, sem Deus, o céu viraria um inferno para a gente que ama Deus. Sem Deus, o céu viraria um inferno. Não é por medo do inferno que a gente deve querer ir para o céu, mas sobretudo pela presença santa e amável e bonita e esplêndida e incomparável do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem acontecido o seguinte na minha casa: meu filho passou por essa fase, aí voltou, porque ele está vivendo uma crise existencial com 1 ano e 7 meses. Quando eu saio de casa muitas vezes, meu filho chora que eu saí de casa para trabalhar, alguma coisa assim. Aí ele chora, fica triste, eu me sinto feliz. Você vê que meu coração não é mal também, né? Eu fico feliz que ele chora, porque ele sente a minha ausência e tal. Diferente do pai ausente, que oferece um brinquedinho no lugar da sua presença, o Deus Todo-Poderoso oferece a sua presença no lugar do brinquedinho. Só que muitas vezes a gente quer o brinquedinho. A gente quer a bênção, a gente quer do nosso jeito, a gente quer no nosso tempo, a gente quer o sim e não o não, ainda que o não seja melhor do que o sim quando parte de Deus. A gente quer a nossa vontade, que seja feita a nossa vontade. Ah, não, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, como nos ensinou a orar Jesus Cristo. 10 leprosos foram curados, 10 leprosos pelo caminho, 10 pessoas totalmente perdidas e maltratadas foram curadas. Uma só dessas pessoas voltou para adorar e para glorificar ao Deus Todo-Poderoso que o tinha libertado de uma doença tão terrível. Só um voltou. Que o nosso coração seja o coração dessa única pessoa. Segunda lição: o Deus conosco é o que nos torna diferentes. O Deus conosco é o que nos torna diferentes. Isso é maravilhoso. Pensa na história de Enoque. A Bíblia vai dizer muito pouco sobre Enoque. Gênesis capítulo 5, lá depois você pode acompanhar na sua casa. Vai dizer assim, que Enoque viveu tal durante tantos anos, teve um filho e depois foi chamado por Deus. Aí a gente pensa assim, cara, mas o que aconteceu com Enoque? A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e isso é suficiente. A gente tem perguntas que a Bíblia não quer responder. A Bíblia traz respostas que a gente não quer ouvir. É simples assim. Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Uma vez numa vigília aqui, do lado de fora, a gente ouviu uma oração feita por uma irmã, que era mais ou menos assim, vou tentar reproduzir essa oração. Ela dizia assim: Senhor, o que traz os jovens para essa igreja? São muitos jovens. Certamente não é a beleza de nenhum jovem que tem aqui dentro. Certamente não tem ninguém aqui especial demais para trazer essas pessoas para cá. Certamente não é nada que nós temos aqui que parta de nós mesmos. Nada na nossa genialidade, nada de nós mesmos. Pelo contrário, certamente, Senhor, é a Tua presença que atrai essas pessoas para cá, para esse lugar. É a Tua presença que enche os cultos aqui na sexta e no sábado. É o perfume de Jesus, é o aroma de Jesus, é a palavra de Jesus, inconfundível, a única que fala ao coração, a palavra do bom pastor. É essa que a gente reconhece, é essa que chama as pessoas para esse lugar, amém?
Terceira e última lição. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso está escrito em Isaías 42, verso 8, vou repetir. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nos versos 3 e verso 5 da passagem de Êxodo 33, você ia ver que Deus vai dizer assim para o povo: ó, se eu for com vocês, vocês vão ser consumidos, tudo bem? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não aceita a idolatria, isso é abominável. Não é à toa que os grandes mandamentos vão falar justamente sobre isso. Durante 20 anos eu caminhei nesse evangelho e tropeçando nesse caminho. Conheci muitos homens de Deus, conheci grandes homens de Deus, mas todos eles eram homens. Todos eles eram homens, nenhum era Deus, nenhum era Deus. Recentemente morreu Billy Graham, um cara que, sempre admirei, assim, como pregador do Evangelho, pregava com paixão. Você via que Jesus estava do lado dele. Quando ele chamava as pessoas à frente, as pessoas não caminhavam para ele, caminhavam para encontrarem com Jesus. Era para isso que ele apontava. Há um tempo atrás eu tive contato e tive essa bênção de conhecer um pastor muito, um cara totalmente separado e santo, um cara que era da primeira igreja batista de São Gonçalo, que já morreu. E aí eu ouvi esse cara pregar muitas vezes e tudo mais. O que aconteceu foi que quando esse cara morreu, uma parte da igreja se afastou, porque aquele cara morreu. Ou seja, por mais que ele fosse um homem de Deus, com quem que eles estavam comparando aquela pessoa? Quando a gente se afasta por esse motivo, isso certamente é idolatria. Olha para a nossa realidade aqui na igreja. Nos próximos 10 anos, com sinceridade, 20 anos, 30 anos, todas as pessoas que pregam nesse púlpito aqui vão ter passado. Tudo bem? Na melhor das hipóteses, esses homens vão ser jubilados. Sabe o que é jubilado? Palavra bonita para dizer aposentado. Daqui a 40 anos, o seminarista mais novo dessa igreja, que não sou eu, beleza? Vai se aposentar. E aí, para onde é que a gente vai? A gente vai levantar e vai embora? Porque essas pessoas não estão mais ali? A gente vai abandonar a fé por causa disso? A gente vai desistir de Jesus Cristo por causa disso? 40 anos parece muito. Eu tenho 36 anos, beleza? Daqui a 40 anos, meu filho vai ter 41 anos. Daqui a 40 anos, minha filha vai ter 40 anos. E nenhum desses pastores estará aqui. Mas a gente vai ficar aqui por quem? Por causa de Jesus, pelo nome de Jesus, somente por Ele, tudo bem? Eu fiz uma imagem poética, assim, não sei se você vai entender. Gostaria que você prestasse atenção. A imagem é a seguinte, ó. Olhei somente para onde os homens de Deus apontavam e vi Jesus. Olhei somente para os homens que apontavam e Jesus não estava mais lá. Vou repetir. Olhei somente para onde os homens de Deus apontavam e vi Jesus. Olhei somente para os homens que apontavam e Jesus não estava mais lá. Aplicações. O que a gente pode fazer de prático para a gente vencer esse tipo de pecado? Primeira aplicação. A gente deve examinar o nosso coração e as nossas motivações. Examinar o coração e as motivações, tudo bem? Examina seu coração. Pergunta para o seu próprio coração. Fala com a sua própria alma. Vou te dar algumas perguntas que vão te favorecer. Cara, no meio do caminho eu já consegui estragar muita coisa maneira que Deus fez. Por vaidade, por idolatria, por egolatria, como a gente diz aqui. Algumas perguntas. Por que eu quero o que eu quero? Qual é a motivação disso? Segunda pergunta. E se Deus me der, e se me for dado, aquilo vai se tornar um ídolo para mim? E se me for negado, se Deus disser não para você, você vai se afastar por causa disso? E se Deus te der e depois Ele tomar, assim como fez com Jó? Como é que vai ficar seu coração?
E se você tiver que passar pelo vale, o vale da sombra da morte? E se você tiver que passar pelo deserto? A gente leu esse texto interrompido. O final dessa história a gente conhece, porque a gente já leu essa história. Esse povo que pede pela presença de Deus vai ser julgado também pela presença de Deus. Esse povo vai ficar 40 anos no deserto, e essa geração não vai ver a terra prometida. Diante deles há a chance de entrar na terra sem a presença de Deus, ou 40 anos no deserto com a presença de Deus. O que a gente escolhe? E se o espinho não for removido? E se ele penetrar fundo na tua carne, fundo no teu coração? E se o espinho te fizer sangrar? E se você tiver que caminhar doente? E se você tiver que caminhar doente? E se você não for reconhecido pelo que você faz? E se você for substituído? Segunda aplicação: pedir auxílio para o Espírito Santo para colocar tudo no seu devido lugar. Vou repetir: pedir auxílio para o Espírito Santo para colocar tudo no seu devido lugar, inclusive a gente. E se Deus te mostrar com clareza quem você realmente é? E se a cruz te mostrar com clareza quem você realmente é? Todo o seu pecado, toda a sua podridão, toda a sua maldade, toda a sua injustiça. É interessante olhar para essa passagem e, cara, pedir perdão a Deus. Fazer uma oração de confissão. Há 4 anos eu fiz esse texto aqui, é um poema de confissão. Eu queria compartilhar contigo. Só vai entender quem leu a Bíblia, infelizmente. Quem não leu, pede licença aí, por enquanto vai ficar de fora, mas aí depois você vai entender. Entre Jacó e Israel, entre Saul e Davi, entre a Babilônia e Daniel, entre mim e ti, entre Simão e Pedro, entre Tomé e todos, entre Saulo e Paulo, entre o velho e o novo, entre o pródigo e o outro, entre a prostituta e o fariseu, entre o meu e o teu, entre o primeiro e o último eu, estou eu, ainda eu, meu Senhor. Essa é a nossa posição. Diante do Deus que é santo, 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 que só o nome dele deve ser exaltado. Última aplicação. A gente deve declarar como quem fala para a própria alma, como o salmista faz, fala com a própria alma: bendigo a minha alma ao Senhor, espera nele, confia nele, o mais ele fará. A gente deve declarar: se o Senhor não for, a gente também não vai. A gente só vai se ele for. E se ele não for mais, a gente também não vai. Para finalizar, cara, isso aqui tem tudo para dar errado. Um monte de pecador junto, tudo bem? Isso aqui tem tudo para dar errado. Nós não confiamos em nós mesmos, nem no que possuímos, não são carros nem cavalos. Não confiamos no nosso braço, na nossa força, na nossa juventude. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Não confiamos na nossa mente, nos nossos diplomas. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não confiamos em ciências humanas limitadas, nem em ideologias limitadas. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não construímos a nossa casa na areia. Não é no nosso nome, tampouco no nome dessa comunidade, menos ainda nas denominações. Confiamos no nome acima de todo nome, no braço forte do Senhor, da cruz do Calvário, no sangue derramado, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na justiça do justo juiz, no Deus de toda a terra que ressurgiu no 3º dia e se assenta num trono de glória alto e exaltado. Esperamos nele e teremos as nossas forças renovadas até o último dia, no qual veremos a sua glória. Aleluia!
Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo por Ele, é tudo para Ele, para a glória dEle. Aleluia! A Deus toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu poder. Aleluia. O Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o Deus que nos chamou pelo nome, Pai. A gente está aqui pelas Tuas obras, pelo Teu poder, pela cruz. Nada é por nós mesmos, Senhor. Pelo contrário, Pai. A gente quer reconhecer toda a nossa miséria, toda a nossa incapacidade, em nome de Jesus, Pai. Perdoa o nosso coração que é idólatra, que tantas vezes se corrompe, Pai, que fabrica ídolos. A gente não quer nada disso para o nosso coração e para a nossa vida. A gente quer estar cada vez mais perto de Jesus Cristo, do Teu Filho, do coração de Jesus Cristo, Pai. A gente quer ser discípulo de Jesus e não de ninguém mais. A gente clama pelo nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. A gente quer o Teu aroma, Pai. A gente quer a Tua palavra, a gente quer a Tua vontade, a gente quer o Teu coração. Permita que a gente se aproxime a cada dia, Pai. Permita que a gente chegue mais perto de Ti. Recebe, Pai, essa palavra e o nosso louvor como algo que Te glorifique em um nome para sempre, Pai. Que a gente possa, pelo Teu mérito e pela Tua misericórdia, guardar a fé até o último dia, Pai. Até o último dia que a gente vai poder ver aquilo que Moisés não viu, o Senhor face a face. Em nome de Jesus, amém.